Todos bem-vindos, professor Sidney, gestor do Departamento de Egresso e Central de Carreira do Centro Universitário Internacional Uninter, juntamente com meu colega aqui, professor Daniel Tedesco, vamos apresentar temas super relevantes. Como todos vocês sabem, toda segunda-feira trazemos temas que são de todas as áreas de formação aqui da Escola de Educação AESE. Professor Daniel, seja muito bem-vindo a este programa transmitido em uma múltipla plataforma, pelo canal 67 via satélite, TV Profissão 13.20, TV Cultura 13.10. Também transmitido pelo canal da Escola de Educação, YouTube e pelo Facebook. Professor Daniel, muito bem-vindo. Obrigado, professor Sidney. Olá, telespectadores. Olá, aqui é o professor Daniel Tedesco. Eu sou físico de formação, atuo ali no Centro Universitário Uninter, principalmente nos cursos de exatas de Química, bacharelado, tanto bacharelado quanto licenciatura em Física, Química e Matemática. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto que é um assunto que provavelmente muitos de vocês nunca ouviram falar, que é a questão da física médica. Será que a medicina só tem médico, enfermeiros e todas aquelas equipes de psicólogos, assistentes sociais, mas tem algum físico ali também? E hoje nós temos a participação de 3 ilustres convidados que eu vou elencar aqui agora e vou chamar para conversar, que é o físico médico André Luiz Alberti Leitão. Ele é diretor da Associação Brasileira de Física Médica. Ele é diretor da Medicina Nuclear. Chevsky, se eu não pronunciei da forma correta, me perdoe, mas é aqui um físico médico que atua na Clínica Oncoville, aqui de Curitiba, e com muito orgulho, com muito prazer, a nossa aluna da Uninter, bacharelado em Física, Camila Martins. André, nos ouve? Oi, sim, estou escutando. Nesse momento, há uns 30 segundos atrás, eu não consegui escutar nada da transmissão. Sinto muito. Não tem problema, professor. Nós estamos iniciando o programa e nós fizemos a chamada e nós gostaríamos que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, quem é você, qual é a sua área, como é que você vem atuando aí, falasse um pouquinho desse contexto tudo relevante ao tema de hoje, que é Física e Medicina. Seja bem-vindo. Perfeito. Antes de mais nada, obrigado aí pelo convite. Até para representar a Associação Brasileira de Física Médica, um dos grandes, vamos dizer, bandeiras que nós levantamos é justamente o ponto de educação e disseminação de conhecimento, principalmente nas 3 grandes áreas que eu vou falar daqui a pouco, né? E vamos então partir para a pergunta, que é justamente a evolução em si profissional, e eu acho que é uma boa parte do caminho, pelo menos que vários físicos fizeram na minha época de formação, né? A física médica em si, ela não é tão popular, não era, na verdade, tão popular há 20 anos atrás, né? Mas isso é algo relativamente recente no Brasil, apesar de não ser algo tão recente no mundo afora. A minha formação em si é bacharel, né? Fiz pela Universidade de Brasília. Depois passei na prova de supervisão de produção radiológica da CENEM, logo na época da graduação. E acabei indo para a área da física médica justamente por uma questão de oportunidade de emprego. Literalmente, empregabilidade. Eu saí da faculdade já com uma vaga literalmente garantida. Eu acabei descobrindo
a física médica justamente por programas internos da universidade. A UNB, na época, não tinha, diria, uma grande extensão de matérias focadas para a área da saúde dentro da Exatas, e cabia muito dos alunos buscarem algo em relação a esse sentido, né, algo para a área de saúde. E, obviamente, é questão de proatividade. Hoje em dia isso tem mudado, tem muitas universidades públicas que oferecem já na própria graduação o caminho da física médica, mas não foi exatamente o que eu segui, né? Então, aí cabe aqueles que têm interesse, né, na aplicação do seu conhecimento de exatas, principalmente no quesito de interação da radiação com a matéria, porque esse é o grande, vamos dizer, a grande maioria de possibilidades dentro da física para a saúde, né, que busquem estudar isso e, obviamente, tem a proatividade de entender um pouco desse mercado que ainda é, sim, pouco divulgado, até mesmo dentro das universidades, tanto públicas como particulares, né? Após, enfim, alguns bons anos de trabalho dentro do campo, mesmo, vamos dizer, quando eu falo laboral, operacional da medicina nuclear, eu acabei fazendo também um mestrado em ciências oncológicas pela Faculdade de Medicina da USP, dentro de uma das vertentes da medicina nuclear que tem ganhado muita força pelo mundo, que é a dosimetria interna. Nosso colega que vai falar aqui da radioterapia, né, ele trabalha basicamente com dosimetria. Né? O nosso processo na medicina nuclear é uma lógica quase parecida, só que a diferença é que a gente entrega a radiação a partir do metabolismo do paciente. Nós administramos a radiofármaco, esse radiofármaco é carreado dentro do corpo, e ele tem uma afinidade metabólica para um tumor específico e acaba, assim, a radiação em si, que é acumulada a partir desse radiofármaco nesse tumor, acaba tratando o paciente. Na radioterapia, o processo lógico é inverso, né? A radiação sai do equipamento e vai até o paciente. De qualquer forma, esse foi o meu caminho, né, pelo menos profissional, até eu entender que talvez para mim não fizesse mais sentido estar no operacional e mais no quesito de gestão, né? Então, aí nesse momento eu entendi coisas que eram necessárias para um físico que muitas vezes a gente realmente não vê. Eu acho que não vê em nenhuma faculdade, né? E eu não estou falando nem da física em si, que é algo mais voltado não somente à administração, mas gestão de pessoas. Né? Isso é uma habilidade que eu acredito que muitos físicos deveriam sim buscar em desenvolver, porque faz muita diferença dentro do mercado de trabalho. E eu não estou falando só uma questão de empregabilidade também, mas também com uma evolução profissional dentro da própria instituição que você estiver. Né? Afinal, em um momento você tem que deixar outras pessoas fazendo o trabalho para você e você deve sim ter o papel de liderança. E para isso, habilidades intrapessoais se tornam extremamente relevantes. Então, assim, basicamente esse foi o meu percurso profissional, né, com ponta. Hoje eu sou diretor da ABFM e tenho defendido bastante essa questão de evolução de habilidades intrapessoais acoplados a habilidades técnicas que todo profissional tem que já sair da faculdade, né, bem formado, né? Muito bem, muito bem. Vou voltar depois falar com você sobre essas competências e habilidades. O famoso hard skills, soft skills, que está na moda, mas são sempre as competências no desenvolver da carreira, porque hoje você não tem uma formação se você não estiver preocupado, além da sua formação, desenvolver as principais habilidades do conhecimento. Mas vamos chamar lá o doutor também, nosso ilustre convidado, que é o doutor Paulo César. Paulo, seja bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde a todos. Fico muito feliz com o convite que eu recebi em falar um pouco sobre a física médica, um pouco do meu trabalho, da minha formação, enfim. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, me chamo Paulo Petchevest, eu sou físico médico da clínica Oncoville, que fica aqui em Curitiba. Ela é uma clínica de radioterapia, onde eu trabalho já há 8 anos. Um pouco da minha trajetória, eu sou bacharel em física, eu formei bacharelado em física pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, aqui no Paraná. Depois eu fiz mestrado e doutorado na área de física médica,
na USP de Ribeirão Preto, onde eu também, na sequência, fiz a residência na área de radioterapia, residência para físicos médicos, né, na área de radioterapia, por 2 anos. E a partir de então eu fui habilitado para prestar as provas de título, que seria a prova de título de especialista em física médica na área de radioterapia pela Associação Brasileira de Física Médica, e o título de supervisor de proteção radiológica na área de radioterapia, emitido pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, né, a CENEM. Atualmente, eu sou físico médico da Clínica Oncoville, como eu falei, aqui em Curitiba, onde eu sou encarregado do planejamento do paciente, né? Acho que vou ter oportunidade de falar um pouquinho aí sobre como é o trabalho, enfim, o que é a radioterapia, né, e como o físico se enquadra dentro desse contexto, mas basicamente eu costumo dizer que é natural nós conhecermos, por exemplo, o nosso contato com raio-x se dá basicamente, né, o público em geral, se dá basicamente quando você vai fazer um raio-x, uma tomografia, uma mamografia, né? Mas nós utilizamos essa radiação X, radiação ionizante em geral, para o tratamento específico do câncer, né? Então, isso é uma especialidade da medicina que tem a finalidade de tratar o câncer, né? Além daquelas já conhecidas como quimioterapia, cirurgia, hormonioterapia, né? A radioterapia é um segmento, é um braço da oncologia, onde então você encontra físicos médicos especialistas, como é o meu caso. E compondo esse time maravilhoso aqui, né, professor? Pessoas já com uma carreira brilhante, já estão aí no mercado de trabalho desenvolvendo suas profissões, estão engrandecendo, porque o interessante que os nossos convidados tenham uma noção, nesse momento nós temos alunos do Brasil inteiro nos vendo, então daqui a pouco começa a chegar algumas perguntinhas aqui, no decorrer do programa eu passo alguma coisa para vocês. E é muito interessante quando a gente traz esses exemplos, as escolhas que as pessoas fizeram, e aí quando vocês relatam esta questão da formação, nós já temos uma egressa. Camila, conta um pouquinho de você para a gente, quem é a Camila dentro da sua escolha da formação, faça um relato para a gente, e aí, num segundo momento, a gente vai falar a questão da empregabilidade, mas eu preciso conhecer um pouquinho de você, aí o professor Daniel entra diretamente no tema da física. Nos conta um pouquinho de você. Ok, meu nome é Camila, como vocês já falaram, obrigada pelo convite. Me sinto muito lisonjeada de estar aqui ao lado de colegas que já estão aí na profissão há um bom tempo. Eu sou formada primeiramente em tecnóloga em radiologia, minha primeira formação foi em Blumenau, Santa Catarina, pela Unicelv. E já estando dentro da área de radiologia, me chamou muita atenção a área da física médica. Querendo ou não, a gente trabalha junto, enquanto tecnólogo, juntamente com o físico, o médico, toda a equipe multidisciplinar, se tratando das clínicas de radioterapia, medicina nuclear ou radiodiagnóstico. Então, sempre fui das exatas, desde a minha primeira graduação, sempre gostei muito da área de exatas, e me interessei muito pela área da física médica. E a gente sabe que atualmente no país não possui muitas universidades que oferecem o curso específico de física médica. E um dos caminhos para chegar na profissão é fazendo o bacharel em física. Então foi o caminho que eu escolhi, optei por uma formação, uma base, a graduação é uma base que a gente constrói para depois chegar no mercado de trabalho e se aperfeiçoar ainda mais, né? E atualmente eu já trabalho no Hospital Erasto Guedes como dosimetrista, trabalho dentro de um departamento de física médica, porém ainda não na função de física especificamente, né? O próximo passo agora, depois da graduação, como os colegas já falaram, é fazer uma residência, né, onde a gente aprofunda, se torna um especialista na área,
e a minha área de escolha foi a radioterapia também. Muito legal, Camila, saber desses seus anseios, desse seu gosto pela física médica. Eu também, quando fui fazer graduação, uma das áreas que eu cogitei foi a física médica, mas acabou que eu fui enveredar pela área da física teórica, mestrado e doutorado, enfim. Mas eu gosto muito da física como um todo. Acho que o físico que não gosta da física inteira é um físico que não se apaixonou ainda pela disciplina. E eu queria chamar aqui o André para conversar um pouquinho com a gente, para desmistificar essa questão da física médica para o público em geral. Me conta um pouquinho de como é a física médica, quais são as áreas de atuação, se é só radiologia, se é só dosimetria, se é só radiação ionizante, explicar, inclusive, o que é a radiação ionizante também, que o nosso público provavelmente não sabe. Passo a palavra para você, o André. Perfeito, então, muito obrigado. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa falar é justamente as áreas de atuação, né? Porque quando o próprio nome fala física médica, o cara já pensa, pô, deve ser área da saúde e devo trabalhar em hospitais e clínicas. Isso não é verdade, tá? Por quê? O conhecimento agregado que você tem dentro da física médica, ela pode ser, sim, muito bem aplicada dentro da indústria, dentro da produção de fármacos também, ou especificamente o que a gente chamaria de radiofármacos, que é um potencial da medicina nuclear, né? Mas também como representantes de empresas, né? Por exemplo, tem um grande colega meu que ele ingressou na Siemens logo após a graduação. Siemens, para quem não conhece, é uma das maiores empresas de equipamentos médicos do mundo, inclusive detentora hoje da Varian, que é uma das grandes desenvolvedoras de máquinas de radioterapia. E apesar dele ser físico, ele nunca trabalhou diretamente com hospitais no sentido, vou fazer a operação acontecer. Ele trabalhava mais como gestor de produtos dentro de uma empresa multinacional. Atualmente, ele trabalha hoje na própria fábrica da Siemens, né, como representante dos Estados Unidos, mais México. E a graduação dele foi como a gente conversou aqui, a graduação física bacharel, não, desculpa, especificamente ele já era para física médica, só que ao invés dele entrar especificamente para trabalhar com radioterapia, com medicina nuclear ou com radiologia, que são as três grandes áreas, como a gente fala dentro da BFM, ele foi para a indústria e comércio. Então, essa é uma grande possibilidade. O fato de ter física médica não te restringe especificamente a estar nos hospitais e clínicas. Esse é um ponto importante, né? É muito mais abrangente em relação a isso. Aí, em questão de aplicações, né? Vamos direto para a área da saúde. Quais são as três grandes áreas? Radioterapia, que, enfim, eu deixo o colega aqui falar mais sobre isso. Acho que ele tem muito mais domínio do que eu. A medicina nuclear, que é realmente a área que eu atuei durante 10 anos. Hoje, tenho restringido o meu lado operacional, estou muito mais na questão de gestão, sou muito mais, vamos dizer, generalista do que um especialista atualmente, mais uma questão de ocupação mesmo, algo que identifica mais com o propósito. E o radiodiagnóstico, que outro colega aqui comentou, né, que é justamente a utilização da radiação ionizante para fins diagnósticos. E já que eu toquei nessa questão de radiação ionizante, o que é isso daí? Enfim. Bem, basicamente, a gente entende que radiação aqui é energia em trânsito, né? Então, vamos dizer luz. Luz é energia em trânsito. Ela sai de um ponto A, vai para um ponto B. Legal, transitou. Né? Uma forma que a gente usa até para determinar, né, assim, quantificar isso daí a partir de fótons, né, pacotinhos de energia. Então, basicamente, entenda-se que se esse fóton ele tem uma energia suficiente para, ao contato com a matéria, ionizá-la, retirar um elétronzinho desse átomo, em tese isso daí já é o que a gente chama de radiação ionizante, a energia em trânsito capaz de ionizar matéria. Né? E é por isso que eu digo, se você quer entender um pouco mais de física médica, especificamente para as áreas de medicina nuclear, radioterapia e radiodiagnóstico em sua maioria,
Ainda existem partes do radiodiagnóstico que não envolvem radiação ionizante, tá? Mas se você quiser entender, em sua maioria, é muito importante para o físico que for para essa área, entender de física quântica, mecânica quântica, a interação da radiação com a matéria. Isso aí é básico. Não somente isso, a gente ainda tem a parte da física médica que trabalha com radiações não ionizantes, né? O clássico exemplo é ultrassom, né? Todo mundo aqui, em algum momento da vida, né, principalmente o grupo feminino, já teve que fazer um ultrassom, né? E é basicamente o quê? Um Dopplerzinho. Vamos dizer, você joga joga um som, uma onda mecânica, né, e verifica como que foi a interferência disso em um fluxo de água. Perfeito. Você tem basicamente o cálculo do Doppler, né, e você faz a mensuração de como que foi a interferência construtiva e destrutiva desse som. Então, assim, é só para entenderem que, apesar de falarmos bastante de radiação ionizante dentro da física médica, e de fato é a sua gigantesca maioria dos equipamentos, ela não se restringe a isso, do mesmo jeito que o mercado de trabalho não se restringe a hospitais e clínicas também. Beleza. Então, um dos assuntos que está permeando o nosso papo aqui é a questão da formação, né, do físico médico, e já foi relatado várias vezes, né, que as demandas de cursos de bacharelado, de física, às vezes não preparam corretamente, ou não preparam corretamente, não, mas não existe uma linha específica de física médica, tem vários cursos no Brasil de física médica, mas todos esses cursos, né, não são, eles não conseguem formar tantos profissionais. E eu queria entender o bacharel em física hoje. Ele consegue atuar na física médica como, André? Tá, vamos lá. Uma coisa que a gente tem que refletir é o seguinte: o que você define como preparo, ok? Porque se você considerar como uma certificação, aí nós temos algumas barreiras de órgãos competentes que impedem esse profissional de trabalhar. Vamos dizer o seguinte, né? Eu preciso trabalhar como radioterapia, no sentido de ser responsável pelo serviço, ou responsável técnico pelo serviço, aí você precisa de uma prova de especialista, precisa de um certificado de especialização, né? Aí sim você poderia dizer que está apto para ser responsável técnico. Se isso você considera como preparo, então não. Agora, se você considera como preparo a capacitação técnica no sentido de retenção de conhecimento e aplicação em relação a isso, aí sim eu considero que existem muitas universidades pelo Brasil que formam profissionais, né, já capazes de exercer várias das atividades dentro da física médica. E eu sou um exemplo claro disso. Né? Eu não fiz a graduação em física médica, apesar de ter essa vertente em cursos do mesmo jeito que a gente tem bacharel, licenciatura, física computacional, né? Você tem física médica, eu fiz bacharelado, isso é importante frisar, e dentro das competências que eu absorvi do bacharelado, dentro da minha universidade, eu já estava apto a exercer muitas das minhas atividades dentro da medicina nuclear. Dito isso, eu estava na graduação e eu já tinha literalmente oferta de emprego para trabalhar em alguns lugares. Então, nesse quesito de habilidades técnicas, eu creio que sim, há um preparo nesse sentido. Tá? Desculpa, qual que foi a segunda pergunta, que eu me perdi aqui na lógica? Você já respondeu, já respondeu, mas a questão que eu levantei aqui é que muitos dos bacharéis em física, na hora de escolher uma área específica, né, muitas das vezes o bacharelado em física não dá todas as possibilidades de atuação do físico, e isso foi uma carência minha, né, na minha graduação. Eu tive algumas disciplinas que eu consegui vislumbrar a física médica, como física nuclear, né, principalmente física nuclear, que é um ramo que vocês usam bastante, mas é entender essa certificação, né? Qual é o caminho do bacharelado, do bacharel em física. Acabei de me formar, qual seria esse caminho imediato, certo? E você me disse sobre a certificação. Me conta mais um pouquinho sobre essa certificação, André. Tá, vamos lá. Existem hoje dois órgãos
de fiscalização que tem competência em definir se você está apto ou não para exercer responsabilidade sobre o seu serviço. É muito importante frisar essa palavra responsabilidade, porque você pode, assim, se você já tem um conhecimento necessário, em tese, você pode executar a atividade. Você só não pode assinar por essa atividade, você não pode ser responsável por essa atividade. Okay? Exemplo, eu quero ir para a medicina nuclear. Como físico, sou formado, ok. Eu posso ir lá e executar atividades de controle de qualidade, calibração de máquinas, executar tudo que hoje as normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear e a Vigilância Sanitária exigem? Posso. Eu só não posso ser responsável por isso. Para isso, eu preciso, para a medicina nuclear especificamente, ser supervisor de proteção radiológica. E quem me certifica isso é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, ou seja, a CENEM. Eu preciso passar numa prova que todo mundo pode fazer desde que seja a área conexa com a atividade que você está trabalhando. No caso, medicina nuclear, médico pode fazer, tecnólogo, né, específico da medicina nuclear, radiologia, por exemplo, poderia fazer, né, enfermagem, ou seja, pessoas da saúde, né, e até mesmo pessoas da área de exatas, não restringindo a físicos, engenheiros, por exemplo, poderiam também fazer. Passando nessa prova, você, em tese, poderia ser responsável por esse serviço. Isso muda um pouco, por exemplo, na radioterapia. Na radioterapia, aí já é exigido, por exemplo, para caso de cálculos, né, o planejamento de radioterapia, a gente precisa de um físico médico, né, também certificado. A gente está falando de título de especialista em física médica para radioterapia. E esse é um dos grandes papéis hoje, inclusive, da BFM. Né? Nós fazemos provas de especialistas para as 3 grandes áreas: radiodiagnóstico, radioterapia e medicina nuclear. Pela legislação atual, medicina nuclear, por exemplo, não precisaria, ok? Eu acho que é uma tendência que vai mudar para os próximos anos, né? Para a radioterapia, atualmente, por leis, é necessário. Para o radiodiagnóstico, tem mudado também. Atualmente, a nova portaria da Vigilância Sanitária exige, por exemplo, um supervisor de radiodiagnóstico também nas atividades de clínica, coisa que não existia há 5 anos atrás, por exemplo. Então, vamos lá com uma pessoa que é especialista na área, né? Dr. Paulo César, conte para a gente, então, como é que a gente desenvolve tudo aí dentro da sua formação, nessa clínica que você tem a situação, e passe um pouquinho do retrato desse mercado, da empregabilidade, fale um pouquinho para a gente, pegando o gancho aqui do Daniel, juntamente ali na conversa anterior. Perfeito. Bom, a atuação do físico dentro da radioterapia, o André colocou muito bem aí. Eu também sou bacharel em física. Existem hoje no país diversos cursos de bacharelado em física médica também. Assim como existe o bacharel em física, existe a licenciatura em física, né? Existe também o bacharelado em física médica, né? Quando essa pessoa ela cursa o bacharelado em física médica, não quer dizer que ela vá direto, pode formar e ir diretamente trabalhar dentro de uma clínica, assinar por esse trabalho que ela executa lá, enfim. Ela precisa passar por uma residência, né, em radioterapia são 2 anos, onde ela vai ser preparada para o ambiente hospitalar, né, para a rotina da radioterapia. Ela vai aprender com aulas com os físicos, nós dizemos do staff, né, responsáveis pela residência, que vão ensinar esse então residente físico, independente se ele veio do bacharelado em física ou bacharelado em física médica, ou até licenciatura. Conheço diversos físicos médicos hoje que vieram da licenciatura em física. Então, ele vai passar esses 2 anos em residência aprendendo como a radioterapia se desenvolve, qual é o trabalho que ele vai desempenhar lá dentro. Basicamente, dentro da radioterapia, são basicamente 3 ou 4 segmentos, a gente pode dizer. O primeiro deles, e mais evidente, seria o planejamento do tratamento do paciente. Pensa o seguinte: um tumor está dentro do paciente lá em algum lugar, pulmão, ou próstata, na bexiga, no colo uterino, mama, enfim. Você precisa concentrar
uma quantidade muito grande de energia, de radiação, nessa região você possa lesionar o DNA dessa estrutura tumoral, e então você interromper o crescimento desse tumor dentro do paciente. Para que você possa desenvolver essa prática de quebra de DNA pela radiação, nós utilizamos de softwares dentro da radioterapia. Nós chamamos esses softwares de sistemas de planejamento, onde uma tomografia feita na região onde o paciente tem a lesão, nós fazemos uma tomografia que nós chamamos de simulação. Essa simulação, né, entrega uma imagem tridimensional que eu carrego nesse software, nesse sistema de planejamento. E dentro do sistema de planejamento, eu faço então o que se chama de planejamento. O que é o planejamento? O médico delineia, né, desenha na tomografia o que ele quer tratar, o que ele quer entregar a dose, o que ele vê como sendo uma região tumoral. E também, através dos dosimetristas, eles desenham os órgãos de risco que existem em volta. Então, como exemplo, o paciente tem um tumor de próstata, né? O médico ele vai lá, através dos exames de ressonância, a tomografia que foi feita no serviço, enfim, o médico ele desenha o que é o tumor na próstata. Só que nós sabemos que a próstata, por exemplo, ela fica entre bexiga e reto, cabeça de fêmur, ela fica na região pélvica ali entre essas estruturas de risco ou órgãos de risco. Basicamente, depois do médico desenhar o que ele quer tratar, o dosimetrista desenhar quais são as estruturas ao redor dessa região a ser tratada. Basicamente, o físico ele é embutido da missão de descobrir como entregar a dose que o médico deseja na região alvo, sem eu lesionar de forma irreversível as estruturas ao redor. Então, basicamente, fica embutido ao físico montar esse quebra-cabeça entre o que eu quero entregar de dose numa região e o que eu quero poupar de estruturas ao redor. Então, basicamente, nós utilizamos o sistema de planejamento, onde ele me fornece ferramentas de análise, né, para saber se o meu planejamento para o tratamento eu alcancei o êxito. Né? O que seria o êxito? Entregar a dose para essa estrutura sem lesionar de forma irreversível essas estruturas de risco. Então, a gente nós temos ferramentas, por exemplo, que proporcionam gráficos para a gente que mostram qual é a dose entregue em cada volume específico do tumor, qual é a dose recebida por cada um dos órgãos de risco. Então, eu costumo dizer que radioterapia é praticamente como você colher alface usando um trator, como você matar formiga usando uma bazuca. Por que eu digo isso? Porque a energia que você entrega ao paciente no momento do tratamento é cerca de 1 milhão de vezes a energia que o corpo dele precisa para funcionar. Então, veja, eu estou entregando naquela região concentrada ali, aquele tumor que está na próstata do paciente, naquele momento do tratamento, uma quantidade de energia de praticamente 1 milhão de vezes a energia que o corpo inteiro dele precisa para funcionar. O coração bater, ele respirar, enfim. Então, é uma energia muito grande. Então, isso precisa ser feito com muita responsabilidade. A responsabilidade que o físico carrega ao fazer um planejamento de um paciente é muito grande. Né? A radiação, nós dizemos que ela é uma faca de 2 gumes, né? A radiação ionizante, porque ela é responsável pelo tratamento do paciente, mas ele também pode ser responsável por algum tipo de doença radioinduzida no futuro. Então, ela precisa ser usada com muita responsabilidade, e é o físico o responsável por fazer isso. Essa é uma das atribuições do físico dentro da radioterapia. Como eu falei, essa quantidade de energia que nós utilizamos para o tratamento ela é muito grande. A energia dos feixes de radiação ionizante da radioterapia são altas. Então, é necessário que uma pessoa seja responsável pela proteção radiológica, porque existem vários profissionais dentro da radioterapia exercendo suas funções, não é só o físico, é o técnico, né, o tecnólogo em radiologia, é o enfermeiro oncológico, é o médico, o radioterapeuta, são demais físicos.
Então, todas essas pessoas são monitoradas ao longo do mês, né, através de dosímetros individuais que eles utilizam ao longo do período, e quem faz o gerenciamento, por exemplo, desses dosímetros é o físico supervisor de proteção radiológica. É ele quem garante, por exemplo, a segurança para o trabalho ao longo do mês. Uma terceira atribuição do físico dentro da radioterapia está no controle de qualidade das máquinas que fazem os tratamentos dos pacientes. As máquinas os aceleradores lineares, principalmente, que são responsáveis pela emissão da radiação que vai tratar a lesão lá do paciente. Então, essas máquinas precisam de controle de qualidade periódico, né? Tem controle de qualidade feito diariamente, semanalmente, mensalmente, trimestral, semestral, anual. E quem faz esse controle é o físico da radioterapia, o físico especialista da radioterapia. Além disso, o físico também, na radioterapia, ele é responsável pela dosimetria. O que isso quer dizer? O médico, por exemplo, quando ele identifica lá a região onde que ele quer tratar, ele quer entregar uma certa dose lá naquela região, que é muito maior do que a dose tolerável pelas estruturas ao redor. O físico ele é o responsável pela dosimetria, que é o quê? A medição da dose naquele ponto, ou num ponto, e verificação se a dose que a máquina está entregando naquele ponto é exatamente o que o médico deseja. Então, essa também é uma atribuição do físico médico dentro da radioterapia. Além da própria implementação de novas tecnologias. A radioterapia ela avançou muito ao longo dos tempos e a dependência nossa hoje de softwares, de hardware, de alta tecnologia e precisão é muito grande. Então, a implementação de novas técnicas que cada vez mais entregam doses altas por fração de tratamento do paciente e poupam cada vez mais as estruturas que existem ao redor. Técnicas como essa de alta tecnologia, alta precisão, também são atribuições do físico médico dentro da radioterapia de implementá-las. Paulo e André, eu queria muito ter tido essa aula que vocês deram para a gente. Eu não sei do professor Sidney, mas eu estou aqui aprendendo bastante. E eu queria chamar agora para nosso bate-papo nossa aluna Camila. Camila, conta um pouquinho de como você escolheu esse caminho da física médica, no que você se interessou. Conta um pouquinho dessa sua trajetória. Então, como eu falei para vocês, eu já vim egressa de um outro curso, que foi o tecnólogo em radiologia. Então, desde o início da faculdade, eu já sabia que eu queria ir para a área da radioterapia mais especificamente, justamente por gostar dessa parte de atuação dentro de clínica, hospital, área da saúde também. E como eu sempre gostei de exatas, unir os dois, né, a saúde com a física, para mim foi excelente. Depois que eu terminei o tecnólogo em radiologia, eu fiz especialização no regime de residência para ser dosimetrista na radioterapia, e com a Uninter eu tive a oportunidade de fazer a minha segunda formação no regime à distância, onde eu podia estudar em horários diferenciados, já que a minha carga horária às vezes modificava a escala de horários e tudo mais, então a Uninter proporcionou isso para mim. E outra coisa também que a faculdade ajudou bastante nessa formação da base da profissão foi que, pelas matérias serem à distância, indiferente, porque no final, agora eu formei esse ano, né, então 2 anos atrás estava todo mundo no EAD, indiferente se era já de um curso EAD ou não, né, mas a Uninter já estava preparada para isso. Então a gente teve aulas com laboratório portátil em casa, as aulas já estavam preparadas para essa modalidade, então eu considero que a minha formação, a base que eu tive na faculdade do bacharel foi muito boa. Como eu já trabalho na área, então eu já mais ou menos que sei quais são as competências que eu preciso desenvolver para poder trabalhar. Como eu já atuo dentro do departamento de física médica, então facilitou bastante para mim. Mas é importante a gente ter essa conversa, esclarecer, abrir esse novo leque de oportunidade
dos alunos do bacharel em física, né? Muita gente não sabe que é possível ir para essa aula, e como o André mesmo citou, com o bacharel você pode trabalhar na própria indústria, sem precisar fazer uma especialização, uma residência especificamente. Não gosto da área hospitalar, clínica, você pode ser application de equipamentos também, trabalhar com controle de qualidade. Então, o bacharel em física, ele abre um leque bem grande de atuação depois, e eu particularmente, vou defender muito a minha base, porque a minha formação foi muito boa. Então, seria isso. Muito bem, olha só, eu tenho que concordar muito aqui com meu colega, porque o dia de hoje ele é tão gratificante a nível de informações que a gente fica pensando, puxa vida, e quando a gente toda segunda-feira a sensação que eu tenho que é o seguinte, nossa, 1 hora é muito pouco tempo. Então, eu fico aqui me perguntando, eu falei assim, como é que a gente desenvolve tudo isso? Desenvolve tudo isso pelos nossos convidados, por profissionais habilitados que estão aí falando dos temas toda segunda-feira, mas quando eu trago um tema que, para mim, foge um pouquinho, porque eu sou da área de egresso, eu sou de uma área, mas aí vem toda essa complementação, né, professor? A gente fica assim, fica se perguntando, eu falo, que tempo que eu tenho para melhorar essa comunicação? Então, vai ficar um link aqui embaixo da Central de Carreiras, que é super importante para que vocês, se têm alguma dúvida, querem alguma informação do que não foi discutido aqui, podem estar em contato com a Central de Carreiras, @uninter.com, porque é super interessante nesse momento, vocês, alunos que estão nos vendo, porque muita coisa aqui vai ficar dúvida, porque a gente não tem tempo hábil para isso, mas os nossos convidados, pessoas qualificadas para isso, então, eu vou voltar com todos vocês, quero que vocês falem um pouquinho dessas habilidades, e aí eu queria que o André nos falasse um pouquinho, porque além desta formação, hoje a gente tem uma associação, né, André? E eu queria que você me falasse um pouquinho dessas competências, dessas habilidades, porque a formação está aqui, o André, são os coordenadores, todo mundo preparando, mas o que este mercado quer, que tipo de profissional, porque a gente tem que entender não só o que a gente está formando, mas o que de fato este mercado está empregando. Você poderia falar um pouquinho, e aí eu vou pedir para que todos vocês, vou dar 5 minutos, porque infelizmente o nosso tempo é curto. Que pena, né, Que professor? pena, né, professor? E aí eu dou 5 minutos para cada um de vocês e já peço que vocês façam as suas considerações. Eu vou começar lá com o André e quero que você fale um pouquinho da associação também. Tá, perfeito. Vamos lá. Em relação a o que nós procuramos dentro de um físico médico, né? Eu vou dar a minha percepção como empresário, né? Além, obviamente, de ter toda essa formação, eu tenho algumas empresas e existe uma coisa que toda empresa precisa, que é uma lista, né, de requisitos para contratação. Essa lista de requisitos, obviamente, tem a parte de habilidades técnicas, ou como vamos chamar de hard skills, como está muito popular hoje em dia. Mas, dando um pouco da minha perspectiva, o que eu procuro hoje quando eu preciso analisar qualquer que seja o profissional? Né? Muitas vezes as habilidades, vamos dizer, intrapessoais. A pessoa tem uma excelente comunicação, ela tem um coração ensinável, ou seja, eu consigo muito bem colocar ela dentro da minha equipe e ela se moldar de acordo com as necessidades que eu preciso que ela se molde para entregar um trabalho com sinergia. Né? Eu preciso desse coração ensinável. Né? Tem vários valores que eu não abro mão, e esses valores eles não vêm de uma formação técnica, né? Por exemplo, a pessoa ser transparente com o que ela fala, ela ter humildade de reconhecer seus erros, né? Ter essa questão de comunicação, ter até mesmo, assim, procuro muita gente com ambição de crescimento, porque eu não quero alguém que fique estagnado, aqui estou satisfeito, eu não quero pessoas que estejam satisfeitas sempre, né? É uma questão no sentido de agradecido sempre e satisfeito jamais. É uma filosofia que eu adoto nas minhas empresas. Né? E esse é o tipo de profissional que eu vejo ganhar destaque no mercado. Por quê? Ele não se restringe a ser um excelente técnico, um excelente operador. Ele não se restringe a esse ponto. Ele quer entregar o melhor que é para o paciente, ele quer entregar o melhor que é para o seu cliente, que geralmente são os médicos que estão contratando ele, né? Então, existe uma preocupação em fazer um over-delivery, né? Entregar muito mais do que o cliente espera. É isso que a gente procura na hora de colocar alguém dentro da equipe.
né? E dentro da própria ABFM, é uma coisa que a gente tem colocado como pauta atualmente, é justamente até uma gestão profissional, né? É uma gestão que se preocupa com a necessidade hoje dos físicos dentro do mercado de trabalho, né? E responde não somente à questão técnica, no sentido, olha, estou com dúvida técnica sobre esse assunto, eu estou com uma dor de cabeça com o órgão fiscalizador, eu estou com uma dor de cabeça em relação ao cliente, eu preciso de um amparo técnico em relação a isso. A Associação Brasileira de Física Médica tem como obrigação, nesse sentido, de dar todo o suporte ao nosso associado. Ao mesmo tempo, em buscar oportunidades para o mercado, né? Tanto internacional, nós temos várias parcerias com outros órgãos, né? A Agência Internacional de Energia Atômica, por exemplo, né? Com vários programas de pós-graduação em si, que a gente recebe até pedidos de bolsas para alunos aqui do Brasil para ingressarem nos projetos deles, além de várias outras vertentes dentro da própria BFM, como a Liga, né, de Física Médica, onde a gente expõe sempre muito conhecimento para todos os interessados, cujo foco geralmente são alunos de graduação, mas não se restringindo a isso, e além de outros vários congressos, webinários que nós fomentamos. Então, assim, nosso preceito é o quê? É desenvolver, sim, toda a parte técnica, mas, ao mesmo tempo, levantar a bandeira, vocês precisam também trabalhar suas habilidades como pessoa, porque é isso que o mercado procura e é isso que vai te fazer diferença lá na frente, entre um profissional bom e um de excelência. Perfeito, perfeito. Seu discurso é muito legal, André. É que eu, como físico, fico pensando que a física é muito, muito ampla. O físico age em diversas formas, inclusive dentro da física nuclear também, da física médica, perdão, você tem toda uma questão multidisciplinar também, né? Então, só na física médica a gente já tem um mundo. Paulo, e aí, suas considerações sobre mercado de trabalho, suas considerações sobre como está o mercado, se a gente está precisando de físico médico, como é que você vê essa demanda desse profissional? Perfeito. O André colocou muito bem, eu concordo plenamente com as habilidades que ele colocou, né? Na radioterapia em específico, a parte técnica você aprende muito bem dentro da residência, né? Nos 2 anos que você passa em residência, você entende como é que é a interação com os médicos, você entende como é que é a interação com o técnico, com o paciente, né? O paciente oncológico, ele é um paciente... tem aqueles muito debilitados e tem aqueles que você cruzaria na rua e não diria que ele está fazendo um tratamento oncológico, né? Então, assim, eu diria que as habilidades técnicas, né, as hard skills, digamos assim, ele aprende ao longo da residência. Eu acho que isso, o esforço dele fará com que ele aprenda bem essas habilidades, né? Agora, eu vejo que esses soft skills, né, essas habilidades da educação das pessoas, né, que são quesitos habilidades que fazem muita diferença. Dentro da radioterapia, o fato de você viver num ambiente multidisciplinar, você depender do médico, você depender do técnico, do tecnólogo, do enfermeiro, do psicólogo, aí você às vezes interage com o administrativo, com a recepção, com o paciente, então você está imerso dentro de um ambiente multiprofissional, multidisciplinar, muito heterogêneo. Então, essa habilidade, né, que você adquire, essa musculatura você adquire vivenciando tudo isso, basicamente faz muita diferença na formação do físico, digamos assim. Dentre elas, também a educação, né? Você vê que o trato com o paciente que está muito debilitado, ele demanda de uma educação diferenciada, um trato diferenciado com uma pessoa bastante fragilizada, né? No meu ambiente de trabalho, criatividade é uma habilidade também muito importante, porque, como eu falei, o físico médico ele tem a responsabilidade de montar o quebra-cabeça que vai entregar o que o médico deseja sem ultrapassar as doses limites de vários órgãos. Então isso às vezes demanda um pouco da criatividade também, né, do físico que está desempenhando, né? Entra num quesito de subjetividade, né? Bom senso também é uma coisa muito importante,
você tem que ter, muitas vezes existe uma discussão do físico com o médico para a decisão de como vai ser feito um tratamento, que demanda muitas vezes de bom senso, que também você adquire exercitando esse músculo, né? E eu acho que uma das habilidades mais importantes também que eu vejo na radioterapia, eu já estou na radioterapia desde 2004, então já tem 18 anos aí, é a disposição em aprender. A radioterapia ela avançou muito nesses 18 anos e já vinha avançando rapidamente, mas cada vez mais. Então, os serviços de radioterapia estão comprando novas máquinas, melhorando tecnologia, tornando os tratamentos mais precisos. Isso demanda uma disposição do físico em continuar aprendendo. Como é que ele faz isso? Congressos, cursos, treinamentos, né? Eu recomendo a todos o site da ABFM, né, www.abfm.org.br, que todos acessem o site, porque lá tem muitas informações do que o físico faz, o que desempenha, enfim, né? O mercado de radioterapia para o físico médico hoje em dia, ele é um mercado ótimo, né? A radioterapia no Brasil ela ainda é muito carente de novos serviços, então novos serviços estão saindo, estão sendo os serviços que já existem estão ampliando, os serviços cidades que muitas vezes não tinham radioterapia passaram a ter, né? Uma cidadezinha próxima aqui que até então não tinha radioterapia vai passar a ter, Guarapuava, por exemplo, né? Guarapuava, a gente recebia muitos pacientes de lá que vinham até Curitiba, até Ponta Grossa, enfim, até outras cidades aqui na região para fazer o tratamento. Então, você ter a disposição de serviços de radioterapia nessas cidades de médio porte faz com que o paciente precise se deslocar distâncias muito menores, né, já que ele muitas vezes tem que tratar 5, 10, 15, 30 vezes, 30 dias consecutivos, né? Então, imagina você pegar uma ambulância 30 dias seguidos e para ir para uma outra cidade tratar e depois a ambulância ir te buscar e te trazer de volta de noite. No outro dia você tem que repetir isso. Então é uma rotina bastante desgastante para um paciente que já está bem debilitado, né? Então, a minha visão para a radioterapia é que ela é crescente, ela vem ampliando e vai demandar muitos profissionais para essa área. Eu acho super importante a sua colocação, porque dentro de um estudo breve que eu tive esses dias, a gente discutia justamente isso, essa concentração dos grandes centros, ela passa a acontecer nos centros menores, então acabam tendo mais oportunidades da questão da empregabilidade. Ô Camila, conte para mim o seguinte, quando você buscou, depois de formada, que você tem, aí você já tinha uma experiência da radioterapia, tal, mas assim, como é que você vê o mercado de trabalho, como é que você está se preparando, porque a gente viu e a gente vem discutindo no decorrer da formação, independente do curso, mas principalmente hoje você só fala soft skill, hard skill, são habilidades e competências. Hoje nós temos 2 profissionais, um de 18, o outro já é um empresário, mas esses alunos que estão aí no seu status, estão saindo da graduação, estão indo para uma especialização, como é que você se coloca e o que você falaria para eles, você vendo tudo isso que a gente teve aí com a conversa dos meninos aí? Bom, primeiramente eu concordo com o André e com o Paulo sobre tudo que eles falaram e principalmente eu aconselharia o que o André e o Paulo falaram também. O primeiro passo seria se tornar sócio da ABFM. A gente, enquanto estudante, pode ser sócio da Associação Brasileira de Física Médica. Então, a ABFM hoje tem um programa de educação continuada. Dentro dos congressos tem muitas aulas de todas as áreas, grandes áreas aí da física médica. Então, o aluno ele tem como saber, como entender melhor e se preparar desde a graduação para focar no que ele achar mais interessante, né? Então, a primeira dica seria se torne membro da ABFM, entre no site, consulte as palestras, durante o ano sempre tem palestras, webinars que eles fazem em parcerias com outras instituições também.
E uma segunda dica que eu daria, a gente tem um estágio dentro do curso, então aproveitem esse estágio para conhecer as clínicas, hospitais, seja a área industrial também, radiodiagnóstico, aproveitem esse estágio para conhecer a área, ver se realmente é isso que a pessoa quer. Nem sempre, às vezes, vai gostar de trabalhar dentro do ambiente hospitalar, né? O físico, às vezes, não tá nem sabendo que pode atuar nessa área, então o estágio é ótimo para isso, para a gente sentir na pele como é uma rotina, né, do físico médico, e seria isso. E depois de formado, o próximo passo é escolher a área e seguir para uma especialização. No meu caso, a radioterapia, a gente pode fazer a residência, né, que é uma especialização mais focada na área, para poder assinar pelo serviço, trabalhar tudo direitinho como especialista. Vou devolver aqui para você antes da gente encerrar. Então, o aluno que está nos assistindo hoje, que está no primeiro, no segundo ano, esse aluno já pode ser membro da associação ou ele tem que ter uma formação para depois virar membro da associação? Então, na verdade, eu entendi que foi para mim, no caso. Foi para você. Ok. No caso da BFM, nós temos alguns níveis de sócios, né? O primeiro seria sócio da graduação ou graduando, né? Outras associações chamariam de sócio aspirante. É um valor muito baixo. A gente faz justamente porque sabemos que a questão do sócio na graduação não é um sócio que hoje está trabalhando, então a questão financeira não é o ponto forte dele. E também temos o sócio já, vamos dizer, formado, sócio graduado, sócio especialista, que também não é um dos maiores valores pelo nosso entendimento que a gente consegue oferecer. Inclusive, temos restringindo um pouco o aumento de preço justamente pelas questões econômicas que nós temos passado nos últimos 2 anos, né? Mas, assim, do meu ponto de vista, não estou querendo fazer propaganda aqui, mas ainda mais porque eu sou usuário, dentro de um preço que é bem acessível pelo que a gente oferece, não somente a questão de suporte jurídico, né, também como suporte técnico, caso um dos nossos associados tenha algum tipo de dor de cabeça, seja, como eu disse, seja com a própria empresa que foi contratada para fazer serviço ou até mesmo com órgãos competentes. Perfeito. Eu queria agradecer imensamente vocês por ter aceito esse convite, colocar sempre à disposição a coordenação do curso de Física aqui na pessoa do professor André. Professor André, muito obrigado por poder participar, ter aceito o convite. Queria que você deixasse um recadinho aí para os seus alunos, para os nossos convidados e dizer que foi muito bom estar com você na tarde de hoje. Pois é, professor. Pena que passou muito rápido, né? Eu queria agradecer aqueles que vieram aí, o Paulo, o André e a Camila, que brilhantemente nos trouxeram informações preciosas sobre a física médica. Eu aqui estou representando a professora Flávia, que é a coordenadora do nosso curso de física, né? Queria agradecer vocês e chamar vocês para possíveis, né, para uma parceria conosco, e queria chamar vocês também para dar um último alô e bem breve, começando aí com o André. Perfeito. Então, assim, muito obrigado aí pela oportunidade, até mesmo para falar um pouco do trabalho da BFM, explorar os potenciais dificuldades também dentro do campo de física médica. E estamos abertos para próximos programas ou próximas parcerias. O que a BFM realmente quer para o mundo da física médica é sempre disseminação de conhecimento. Essa é a nossa maior bandeira. Paulo, seu comentário final aí, por favor. Quero agradecer aí o convite, me coloco à disposição do que vocês precisarem de mim e responder alguma dúvida eventual que tenha ficado. E quero dizer que o mercado de radioterapia para o físico médico ele é um mercado em expansão. Apesar de não ser muito divulgado dentro dos cursos, muitas vezes, é um mercado que proporciona muito e eu sou muito feliz com esse mercado
esse trabalho que eu decidi para mim. Muito obrigado. Camila, vamos fechar com uma voz feminina, né, professor? Claro. Muito obrigada pelo convite. É um prazer muito grande para mim poder falar aqui sobre a minha formação, sobre o Inter. Estou muito feliz de estar aqui e é isso. Obrigada. Então, a todos vocês que estiveram conosco, muito obrigado. Termina aqui mais um programa Competências e Empregabilidade. Até a próxima semana.